Boa noite, que a graça de Deus possa estar reinando na sua vida, que Ele venha te dando entendimento para que você venha entender a verdadeira palavra que Deus nos dá. Hoje eu vou falar a respeito do jejum, aquele verdadeiro jejum que Deus escolheu para mim, para você. Essa prática de hoje, ela não se aplica a nós hoje. Isso aí era uma prática judaica. Jesus, ele jejuou porque ele era judeu. Ele nasceu sobre a lei, então ele tinha a obrigatoriedade de cumprir toda a lei, todos os seus aspectos. Mas existe aí um ponto que essa prática, ela já não estava mais agradando a Deus, né? Então, vamos ver o que Deus falou ao povo judeu, tá? Dentro dessa prática aqui, por meio do profeta Isaías. Isaías 51, vamos ver. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Veja assim. Então ele está falando aqui com a igreja do novo pacto, da nova aliança, ou ele está falando com os judeus? Ele está falando aqui com os judeus. Por que eles tinham transgressões? Por causa da lei. Porque ninguém cumpria a lei. Ao invés deles ser cumpridores, eles eram os transgressores. Olha os dois. Mesmo nesses estados, sendo transgressores, mesmo assim, ainda me procures. Isso aqui, ó, era Deus falando, tá? Com o profeta lá. Ainda me procura dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, e como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito dos seus deuses. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer se chegar a Deus. Então esse era o povo judeu. Então depois ele vai dizer no versículo 3, dizendo, olha o que os judeus aqui, eles estavam dizendo a Deus. Vamos ver. Por que jejuamos nós e atentas para isso? Então, isso significa que o povo estava jejuando e Deus não estava atentando para aquele jejum. O povo estava jejuando, mas Deus não estava respondendo acerca daquele jejum que eles estavam fazendo. Então, eles faziam lá o jejum e Deus não estava nem aí. Então, eles ficavam lá, faziam o jejum, passavam dias sem comer para aflição de alma, afligiu as suas almas. E Deus, então, não dava ouvido àquilo que eles estavam fazendo. Então, vamos acabar de ler aqui. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta, em consideração? Eis, agora vai vir a resposta aqui, ó. Eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigiste que faça todo o vosso trabalho. Deus respondeu eles aqui. Então sabe por que eu não vou, eu não vou me atentar, Deus falando? Porque quando vocês fazem o jejum, vocês estão fazendo jejum querendo algo em troca. Vocês estão num sentimento de quê? De barganha, de troca. Essa era a resposta que Deus estava dando. Porque ninguém faz um jejum para levar uma comida para alguém que está precisando. Ninguém faz um jejum para perdoar o irmão. Ninguém faz um jejum para levar uma cesta básica àquele que está precisando, né? Então, quando se faz um jejum, oh Deus, eu vou ficar com fome para você agir na minha vida, para você abrir porta. Não precisa, porque está escrito agindo ele, quem impedirá? Então, este era o dilema do povo e Deus não atentava naquele jejum. Então eles começaram a questionar, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? E ele respondeu, no dia que jejuais, vocês estão cuidando dos vossos próprios interesses e vocês estão exigindo que se faça todo o vosso trabalho. Então, depois ele vai dizer no versículo 4, olha, eis que jejuais para contendas. Olha só, por que eles jejuavam? Por que aquele povo jejuava? Eis que jejuava para contenda e rixas e para ferires com o punho iníquo. E disse Deus, olha, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, eu não escuto no meu trono esses tipos de jejum.
Então ele vai dizer no versículo aqui de número 5, seria esse o jejum que eu escolhi? Deus falando pela boca do profeta ali, que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça como jungo e estenda debaixo de si pano de sagos e cinza, chamaria isto de jejum e de aceitável ao Senhor? Olha o que Deus está falando através do profeta. Então seria este o que vocês chamam de jejum perante a mim? Então Deus falou através do profeta. E agora ele está falando através aqui da palavra, da verdade de que liberta, porque eu não sou profeta, mas todos podem profetizar. Profetizar é pregar a palavra, é anunciar o evangelho de Cristo. Não é que Deus está me falando isso, isso não é profetizar. O profetizar na Bíblia é pregar o evangelho, é levar o evangelho. Entendeu? Essa é a verdadeira profecia da Bíblia. É pregar o verdadeiro evangelho, é levar o evangelho. Então Deus não quer que você fique com fome para Ele te dar bênção. Deus não quer que você fique com fome para Ele agir na sua vida. Deus, Ele não aceita esse tipo de negociação. Deus não aceita suborno. Deus não aceita campanha. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso chama-se dividir glória. Entenderam? Então, seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma? Com fome, com aquela olheira? Não. Então, o que se passa aqui? Que eles faziam o jejum esperando algo em troca. Então, esse tipo de jejum, Deus já não o escutava naquela época, imagina nos dias de hoje. Então, chamarias tu isso de jejum e aceitável ao Senhor? Olha o versículo 6. Porventura, tá bom? Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? 2 pontos. Nota-se que tem 2 pontos aí, no fim dessa frase. Então, Deus, ele escolheu um jejum apenas. E nós vamos ver qual que é aqui. Tem um jejum escolhido por Deus. Você vai entender isso aqui dentro da palavra. Existe um jejum. Olha só. Porventura não é esse o jejum que eu escolhi? 2 pontos. 2 pontos. Quando tem 2 pontos é que vai mostrar, tá? Que soltes a ligadura da impiedade e que desfaças as ataduras da servidão e deixe livre os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Então, aonde está o jejum que Deus escolheu aqui? Hein? Aonde está o jejum que o jejum que deve ser feito, que Deus escolheu? É este. Entenderam? Aí você pergunta assim, como é que você sabe disso? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Agora, o que passar disso aqui não é o jejum escolhido por Deus. O que passar do que está escrito aqui é religião, é interesses, é o jejum da berganha. Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que tu soltes a ligadura da inverdade? Então, às vezes o dirigente da igreja ali, ele tem uma vida social estável, né? Então Deus está lhe dizendo aqui por meio de um profeta que prega o evangelho, que é para você deixar esta ligadura de impiedade. Então depois ele diz que tu desfaças as ataduras da servidão. O que é isso? É uma obrigatoriedade de estar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, servindo quem? Ao pastor, porque a Deus não é. Então depois ele diz, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Aí você às vezes olha para um crente, ele está lotado de jugo, de fardo pesado. Então, olha só, é uma coisa que falta o quê? Falta entendimento, falta Bíblia, falta conhecimento, falta leitura da palavra.
Olha o 7 que diz aí. Olha só. Olha o jejum que Deus escolheu. Então, se ele escolheu, é o que ele vai te responder. Correto? Tá? Olha o 7 aí. Porventura, não é também que rebata o teu pão com faminto? Hã? Esse é o jejum que Deus escolheu. Porventura, não é que reparta o teu pão com faminto? Hein? Eu duvido que tem muitos aí da religião que vai repartir o pão com faminto. Entendeu? Esse é o jejum que Deus escolheu. Esse é o jejum que Deus vai te responder. Entendeu? Olha só, porventura, o jejum escolhido por Deus aqui, não é também que reparta o teu pão com faminto? Recolha em casa os pobres desabrigados e se vires o nus, vista-o. Esse é o jejum que Deus escolheu. Esse é o jejum que Deus te responde. Me apresente alguém que faça esse jejum aqui, que Deus aprova, que Deus mandou fazer. Me apresente alguém do sistema religioso. Me apresente algum obreiro, algum pastor, algum dirigente que faz esse jejum aqui que está na Bíblia aqui. E recolhas em casas o pobre desabrigado, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Olha aí. Então, Jesus, Deus, esse era o verdadeiro jejum, que é escolhido por Deus, o jejum que Deus responde. Este é o verdadeiro jejum, não é aquele jejum de eu vou fazer um jejum para Deus abrir a porta, eu vou fazer um jejum para Deus abençoar, eu vou fazer um jejum para Deus me dar uma casa, um carro. Não, Deus não vai te responder esse jejum, porque esse é um jejum de berganha. Olha o que diz no versículo 8 agora. Então, preste bem atenção e anote aí. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que maravilha de palavra, gente. Isso aqui é uma palavra que não se vê por aí. Então é isso que Deus quer. Que cubras o nu, que estendas as mãos aos necessitados, que tire a impiedade, que deixe livre os oprimidos, que despedace todo o jugo da lei. Então, agindo dessa forma, jejuando assim, dessa forma, você romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ponto e vírgula. Olha o versículo que diz o 9. Então, tá? Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui. Receba essa palavra em nome do Cristo ressuscitado. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, 10. Olha o 10 aí, acompanha. Acompanha. Esse é o jejum que Deus escolheu, que Deus responde. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Olha que maravilha, né? Esse é o jejum que Deus te responde. Não tem profeta barabachúria, não tem profeta larabacranda. Essa é a verdadeira palavra do Deus vivo. Então é por isso que eles não entendem quando vê a graça de Deus. Eles não entendem. Esse é o jejum que Deus vai te ouvir. Esse é o jejum que agrada a Deus. Jejuar é dessa forma. Jejuar, esse é o jejum que Deus escolheu para nós, o jejum que Deus responde. Não sou eu que estou dizendo. O que está dizendo é a Bíblia.
Entendeu? Então, quando você clama, ele fala assim: eis-me aqui, a minha retaguarda está diante de você. Veja que palavra que você não escuta de forma alguma nesses sistemas que estão por aí. Entenderam? Isso é muito simples e fácil de entender. Entendeu? Então, se você faz um jejum na esperança de receber algo em troca, se você vai fazer um jejum para abrir porta, se você vai fazer um jejum para ser abençoado em alguma coisa, esperando algo em troca, Deus não vai te ouvir. Porque não foi esse o jejum que ele escolheu. O jejum que ele escolheu está aqui em Isaías, que eu acabei de falar. O jejum que Deus ouve, que quando você clama, ele fala: eis-me aqui. O jejum de estender a mão necessitado, de ajudar o seu próximo, de levar pão ao faminto, de vestir o nu. Este é o jejum que Deus te responde. Espero que a graça de Deus possa alcançar o teu entendimento. E que Deus venha lhe dar sabedoria. Em nome de Jesus.